Opa, falei. Um web namoro. Eu juro que eu não tenho tanta experiência pra falar sobre esse assunto, até porque eu nunca achei a ideia muito boa, então eu sou simplesmente um observador nessa situação. E isso é bom porque a minha opinião ela não vai ser influenciada por algum sentimento, até porque faz sentido a pessoa falar bem de alguma coisa porque ela faz. E como não é o meu caso, eu tenho uma visão um pouco diferente disso tudo. E eu espero que vocês consigam entender. Web namoro é uma coisa que ou as pessoas apoiam ou elas discordam totalmente, mas a verdade é que não tem um certo ou errado, tudo depende do que é melhor pra você mesmo e a forma com que você lida com as situações. Só que é claro, né, com a quantidade de memes que tem por aí, essa ideia foi se tornando algo ridículo e muita gente acaba se envergonhando quando fala que tem um relacionamento à distância, coisa que há alguns anos atrás já não era considerado algo bom, mas agora, junto com os memes, a situação só piorou e ainda se transformou em um motivo a mais pra zoar alguém. Olha só, o jogador de foguinho grátis. Tipo, não tem sentido pra fazer isso. Eu não acho certo ficarem zoando alguém só porque ela se deu bem com uma pessoa que mora muito longe, mas é ainda pior quando dizem que só tão zoando pra ajudar. Se fosse realmente pra fazer isso, ela iria conversar e dizer, olha, tem isso daqui, tem aquilo dali. Toma cuidado. A gente não pode negar que esses memes têm um pouco de verdade por trás, mas não é porque a pessoa web namora que ela tá sendo automaticamente traída. As chances disso acontecer são muito maiores do que em um relacionamento comum, mas não é certeza absoluta. Então a escolha cabe totalmente a quem se propõe a isso. Porém, eu não recomendo o web namoro como a primeira experiência de relacionamento pra ninguém. Eu vejo muita gente ficar cega por conta de um momento e por conta disso acaba apostando tudo na outra pessoa pra no final acabar se decepcionando. E tem vários motivos pra isso acontecer, mas eu não vou entrar em detalhes porque isso não é um vídeo do Adam TV. No meu ponto de vista, um relacionamento à distância se define em dois pilares, que na real se contradizem bastante, mas é claro que essa é a forma com que eu vejo. Bem, vamos lá. O web namoro, pra mim, né, ele se resume em fidelidade e pouca confiança. Calma que eu vou explicar. A fidelidade é óbvio. A real é que isso não precisa de uma explicação. Até porque, como é que você vai entrar em qualquer relacionamento se você não é fiel? Se esse é o caso, é mais fácil ficar solteiro. E em relação a pouca confiança, que provavelmente é o que vocês acharam mais estranho, tipo, como assim não confiar no outro em um relacionamento? É bem simples, a gente tá falando de um web namoro. Não tem como confiar 100% na outra pessoa, porque caso alguma coisa dê errado, não dá pra cobrar e não dá pra resolver pessoalmente. Por exemplo, num namoro comum. Caso aconteça alguma coisa muito séria, você sabe onde a pessoa mora e com isso dá pra resolver as coisas de uma forma muito mais tranquila. Diferente, né, de um namoro à distância, onde um simples bloco pode cortar todo o contato possível com a pessoa. É claro que tem como desviar dessa situação, mas é complicado e às vezes precisa de uma outra pessoa pra ajudar. É muito trabalho. Além disso, não tem como garantir que o que a outra pessoa tá dizendo é verdade, então é sempre bom tomar cuidado. E eu não tô falando pra não confiar mais em nada que falam, mas pra prestar mais atenção e não ficar cego só porque ama a pessoa. E uma outra coisa é que em todo relacionamento, os primeiros dias ou semanas, eles vão ser mais amorosos, cheios de fofura, ao ponto de encher o saco. Só que com o tempo isso vai diminuindo e muitas vezes uma pessoa passa a dar menos atenção do que antes. E isso num web namoro é ainda pior, porque sempre vão ter dias complicados onde fica difícil separar um tempo pro outro. Além de que como os dois não se encontram, começa a surgir alguns pensamentos, um começa a duvidar do outro, e isso vai se tornando algo difícil de manter. Por isso que eu disse pouca confiança e não falta de confiança. Não tem como manter um relacionamento sem confiar no outro, mas a situação de um web namoro é bem diferente e é necessário ter um pouquinho mais de cuidado, porque se você confiar muito, pode ser que você vire um jogador de Free Fire e nem saiba disso. E algo talvez ainda pior, com muita confiança, as pessoas acham que podem fazer de tudo e bastante gente acaba mandando aquelas fotinhas, né, diferenciadas. Cara, fazer isso em um web namoro é um risco muito maior do que um namoro comum. A pessoa pode vazar isso, você nem saber, até porque as amizades normalmente são diferentes. Então, por favor, não faz isso. Definitivamente, eu sinto que manter uma relação à distância é muito mais difícil. E isso por causa de diversos fatores que eu não preciso nem comentar. Eu vejo muita gente não levando a sério, enquanto a outra parte tá dando melhor, e isso é muito vacilo, mas vai de pessoa pra pessoa. Como eu disse, a escolha é de cada um. Eu não tô aqui pra convencer ninguém, eu tô simplesmente falando o que eu penso e o que eu consigo observar. Um
outro detalhe interessante de se comentar é que num namoro comum é difícil você enrolar duas pessoas ao mesmo tempo. Mas num web namoro, se duvidar, tem gente que consegue mais de 5 webcornos tudo junto. Além de conversar com cada um deles como se fossem especiais, os web namoros normalmente acontecem porque duas pessoas que se dão muito bem se conheceram, mas elas moram longe pra raio. Em todo relacionamento à distância que se leve a sério, tem como objetivo principal se encontrar com a pessoa, e até isso se concretizar, muita coisa vai ter acontecido. Então, como eu disse, eu não acho a ideia legal, eu não levaria pra minha vida, porque a chance de dar errado é muito grande, e também porque eu não tenho muito tempo, mas muitas pessoas conseguiram fazer dar certo, e tudo depende se os dois estão dispostos a isso. Não tem como um querer muito e o outro mais ou menos, é realmente um desafio. Mas bem, o meu canal é de opinião, e eu tô aqui pra dividir ela com vocês. Muito obrigado por me ouvir até aqui, e abraço.